Mas o Ricardo fala ali em aprender a ver, que é mais difícil a gente perceber quando a pessoa aprende a ver do que quando ela aprende a andar. Como é que eu percebo se a minha filhinha de 3 anos está aprendendo a ver? Olha, é interessante, são uma série de estímulos que são feitos, né? Até mesmo nos próprios brinquedos que se usam, que devem ser corretamente ajustados à idade de cada criança. E é muito interessante que essa criança seja estimulada de todas as formas a inclusive usar o sentido visual com as demais habilidades que ela vai desenvolvendo. Então, imagine como é difícil para uma criança, e ela deve ser estimulada a isso, por exemplo, saber empunhar a colherzinha, pegar a própria papinha, trazer na boca. Isso tudo exige uma coordenação do olho com as mãos, com o sentido de estimular a distância correta. Se ela bater com muita força, ela pode entornar o pratinho ali, né? Para trazer na boca a posição, a força correta. E isso tudo são habilidades que vão sendo ensinadas. E isso é muito interessante, porque a criança precisa de estar brincando. Ela tem que estar jogando bola, porque com isso ela treina uma outra habilidade visual importante, que se chama antecipação, para saber exatamente o momento que ela vai, por exemplo, fechar para segurar a bola que está sendo jogada, ela saber o tamanho do passo, do pulo exato que ela vai ter de precisar para dar aquela distância que ela precisa, para subir nas árvores e tudo. Ela está treinando habilidades. Essas habilidades vão ser fundamentais. E como a Luciane falava, muitas vezes as crianças hoje ficam tempo demais na televisão e se esquecem que essas habilidades, que a gente mais tarde vai chamar como estereopsia, a visão binocular, a coordenação entre o olho e a mão, vão ser fundamentais na vida dela, para ser um bom motorista, para inclusive segurar corretamente no lápis, na medida em que ela olha, vamos falar da criança na escola, que é a grande preocupação do momento, o que está acontecendo com a educação, não só do Brasil, mas do mundo. Mas o Brasil, isso é um problema, e inclusive o projeto Bom Começo olha para esse lado. Mas o que nós queremos? Que essa criança seja estimulada visualmente para saber, inclusive, a distância que ela fica da carteira no momento em que ela vai escrever, segurar corretamente no lápis, para que ela consiga copiar, transcrever, posicionar corretamente o lápis, a mão, toda a postura muscular, junto com essa visão, para que ela seja tenha habilidade de ler e escrever da maneira correta. Então é isso que a gente fala em aprender a ver, porque a nossa preocupação é que hoje, devido, por exemplo, ao excesso de videogames, né, a criança deixa de ter uma noção exata do mundo real, ela passa para um mundo virtual, há um excesso de exposição à luz artificial. E nós sabemos que, inclusive, isso também agrava a miopia. Esse excesso de 2, 3 horas da manhã, as crianças, em vez de estarem dormindo, elas estão expostas a outro tipo de iluminação que não é o ideal. O ideal seria luz natural, o ideal seria que as nossas escolas, por exemplo, tivessem a luz correta, jamelões grandes, como havia antigamente. Hoje, com os prédios em volta, muitas escolas hoje passam o tempo todo com luz artificial em cima dessas crianças, e isso as professoras podem, inclusive, observar a distância que a criança se mantém na hora de escrever. Uma criança que adota uma posição muito próxima ali na hora de escrever, uma posição de cabeça errada, isso vai impactar até mesmo o conforto visual durante a leitura. As nossas carteiras antigas, né, ligeiramente inclinadas assim. Os nossos quadros, né, que eram antes... O quadro negro é melhor que o quadro branco? Muito melhor, porque aquele reflexo, aquele brilho, aquilo é prejudicial. Aquilo dificulta a visualização dessas crianças, né? Ofuscam essas crianças. E isso não é levado em consideração. Muitas vezes a criança fica inquieta, quer mudar de posição, chama a atenção dela. Muitas vezes a criança quer usar boné, quer pôr a mãozinha na testa, como uma defesa desse excesso de luz, desse reflexo, que ela não sabe visualizar, mas que não está dando para ela ver direito. E a professora
professora, os pais, às vezes, têm que observar isso. Será que o ambiente que meu filho está estudando é adequado? Será que a sala de aula está de acordo? E acabam sendo boas oportunidades de se corrigir e melhorar essa habilidade de aprender a ver corretamente. Perfeito. Nós vamos fazer só um pequeno intervalinho. Daqui a pouco nós vamos continuar falando sobre a questão dos problemas de visão nas crianças e também nos adultos. A gente volta daqui a pouquinho, um minutinho só. Estamos de volta com o panorama de hoje, que fala sobre os problemas de visão. Aqui no estúdio, as oftalmologistas Luciene Fernandes e Márcia Guimarães. Luciene, o sistema público de saúde hoje, ele dá conta de diagnosticar, de perceber e de, vamos dizer assim, auxiliar as pessoas que não têm, infelizmente, uma condição de procurar um oftalmologista particular para detectar esses problemas de visão e, eventualmente, preveni-los, curá-los, tratá-los melhor? Infelizmente, não, né? Eu acho que o sistema precisa de aumentar o número a acessibilidade. Nós necessitamos de mais serviços para atender essa população. No Hospital São Geraldo, por exemplo, que nós temos o serviço de visão normal, existe uma fila de espera muito grande, porque é importante descentralizar os serviços e criar mais oportunidades. Principalmente nós estamos falando aqui de miopia, né? Se nós lembrarmos que um erro refrativo não corrigido é hoje a principal causa de cegueira no mundo. O que é isso? Vamos explicar. Uma miopia. É a miopia mal diagnosticada? Não tratado, o paciente que às vezes conseguiu fazer uma consulta, mas não deu conta de comprar os óculos, né? Então, quer dizer, ele tem uma miopia, mas não consegue tratar, não consegue corrigi-la. A pessoa pode vir a ficar cego? Na verdade, essa cegueira, quando nós falamos de cego, segundo a Organização Mundial de Saúde, não conseguir enxergar um nível de acuidade visual. Não é cegueira total, como a gente tem essa, né? É cegueira em termos epidemiológicos. Então, os erros refrativos, a miopia não corrigida, o astigmatismo mais elevado, eles são considerados a principal causa de cegueira, se considerarmos uma acuidade visual apresentada não corrigida. Então, isso é importante, nós aumentarmos essa acessibilidade. É importante que a população tenha mesmo condições de estar tratando, porque não adianta nós falarmos aqui que é importante diagnosticar precocemente se a população não tem onde buscar isso, né? Então, existe um projeto a nível, se nós considerarmos visão subnormal, que é onde eu atuo mais, existe um projeto no Estado para a criação de serviços de 14 centros de referência, né, em cada macro-região. Isso vai ser muito importante para a população. Então, eu acredito que assim nós vamos atender boa parte da demanda. Mas, no momento, não. Existe uma carência muito grande a essa assistência. Perfeito. Bom, a gente vai conhecer agora o caso da psicóloga Rosana Soares de Lima. Ela tem miopia e o caso dela parece ser bem comum de pessoas que sofrem da doença desde a infância. Na família dela, um irmão também tem problemas de visão. Veja só. Comecei a usar óculos com 8 anos, né, bem nova, na idade que as crianças entram na escola mesmo. E depois foi aumentando e já tem um tempo agora que está estabilizado. Eu tenho um irmão, por exemplo, que ele já tem um grau muito maior, muito mais avançado. Realmente a dele só vai progredindo. Inclusive a gente fica até meio preocupada com a evolução da miopia dele.